Glória a Deus, estamos felizes, estamos alegres porque estamos na presença do nosso Pai Celestial. Estamos no melhor lugar onde poderíamos estar. Amém? Glória a Deus. Que você possa sentir o poder desse louvor maravilhoso que vai exaltar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Amém? Vamos louvar juntos. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Justo e eterno Deus, glorioso Pai, nós buscamos Tua presença neste momento e queremos, Pai, ser fortalecido por tudo de poderoso que Tu deixaste para nossas vidas nas Escrituras Sagradas, Pai. Agora alcança cada coração aqui presente, cada coração que venha a escutar esta mensagem, para que eles sejam de coração aberto para valorizar, para colocar em prática, para mudar a visão e para que possam caminhar em harmonia com os teus ensinamentos, com as tuas expectativas. Eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje Papai do Céu botou no meu coração de trazer um assunto, como eu sempre tenho feito, trazendo assuntos que vão nos tornar cristãos maduros que vão tendo um relacionamento mais harmonioso, mais dentro das expectativas do que Deus deixou para nós na Bíblia. É mais difícil dele se afastar, dele desistir da caminhada. Amém? Amém. Então, Deus tem me dado temas para fortificar a nossa caminhada, porque muitas vezes nós entramos para seguir nosso Senhor Jesus Cristo com expectativas erradas e as coisas não acontecem, ou nós temos decepções dentro da igreja ou coisas desse tipo, e nós simplesmente abandonamos a caminhada. Então, pode ter certeza, irmão, no fundo do seu coração, os temas que Deus tem trazido para mim, para compartilhar com vocês, é para fortalecer a nossa caminhada. Aleluia. Amém.
É para que a gente não se deixe levar por vento de doutrina para um lado ou para o outro, perdido. Às vezes, o assunto não é nem tão, vamos dizer, agradável aos seus ouvidos, mas é o que a gente precisa aprender. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar porque eu percebo muito no meio cristão as pessoas falando: as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Talvez a pessoa nem saiba a força e a expressão do que está dizendo. Porque, na verdade, quais são as promessas de Deus para a nossa vida? E o que é que realmente aquela pessoa deseja, ou tem ansiedade, ou tem aquilo como um sonho? É difícil distinguir entre a promessa de Deus e um desejo que nasceu no seu coração. Quando a Bíblia vai falar que o coração é enganoso. Então, muitas vezes, você queria muito fazer alguma coisa e você diz: isto é de Deus. Acontece alguma coisa imprevista, favorável ao que você está querendo fazer, aí que você vai dizer mais ainda que é de Deus. Às vezes, nós temos desejos egoístas, coisas que estão fora da expectativa de Deus, mas nós queremos tanto aquilo que nós dizemos que é de Deus. Deus, Ele sabe o momento adequado para liberar alguma promessa, alguma bênção para a gente. Mas outro aspecto muito importante disso que nós estamos aprofundando, mergulhando para conhecer melhor, é o conflito. Sabe o que é o conflito, meu irmão? O conflito é a diferença entre a sua expectativa e o que realmente aconteceu. Você está cheio de expectativas que Deus vai realizar tais coisas na sua vida, mas aquele nasceu no seu coração. Talvez Deus, Ele está com aquela ciência. Não, Ele até merece isso, mas não agora. Deixa Ele estar mais maduro. Eu nem vou entregar agora para Ele me buscar mais, para Ele buscar harmonia e intimidade comigo. Então, você gera as próprias expectativas e você diz que é promessa de Deus na sua vida, mas sabe o que acontece, irmão? Promessa de Deus verdadeiramente, que você pode abrir a boca e dizer com segurança, é só o que está escrito na Bíblia, só na palavra, só na palavra. E aí, esse ensino, nós vamos conversar sobre coisas que impedem as promessas de Deus, promessas condicionais. Então, esse material que eu preparei, ele tem umas 15 páginas. Eu vou trazer alguns pontos importantes para a gente, mas é importantíssimo que você, no seu horário, quando for dormir, assim, pegue uns 20 minutinhos para ler, depois ler mais uma parte, para você aumentar a sua compreensão, tá certo? Então, no índice aqui, tem assim, ó: como saber se realmente a promessa é de Deus ou são desejos nossos, pessoais, e que nós estamos atribuindo a Deus. Como nós podemos distinguir as reais promessas de Deus? Nós podemos confiar nos desejos do nosso coração, porque a Bíblia vai dizer
que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas são caminhos de perdição. Então, às vezes, uma coisa que está muito forte no meu coração, uma mudança de estado, uma viagem para trabalhar no exterior, qualquer outra coisa deste tipo, pode ser uma coisa que vai gerar decepções, tristezas e sofrimentos lá na frente. Por isso que Moisés diz: eu só vou se tu fores comigo. Amém? Promessas condicionais. Há muitas promessas na Bíblia que elas estão presas a atitudes e obediências nossas. O que pode bloquear as promessas de Deus? E os falsos profetas, com as suas falsas promessas, como é que nós lidamos com isto? O poder da obediência. Promessas bíblicas que demoraram demais para serem realizadas. Promessas que aconteceram, mas não aconteceram do dia para a noite. E vivendo no centro da vontade de Deus. Viver no centro da vontade de Deus e em obediência é uma das chaves para que a gente tenha mais possibilidades que as promessas venham a acontecer. Por quê? Se Deus promete, mas essa promessa tem uma condição, um condicionamento, e a gente não obedece e fica esperando que Ele realize, mas Ele mesmo disse: Ele mesmo disse: se atentamente escutarem as minhas palavras e obedeceres, assim acontecerá. Aí às vezes você escuta a pregação somente do assim acontecerá, e esquece de lembrar você que tem uma condição antes. Então, quando a pessoa está com o coração aberto, desejoso mesmo de te ensinar, ele vai mostrar a promessa, mas vai mostrar também a condição, certo? Porque Josué diz: eis que estarei convosco por onde quer que andares, não te mandei eu. Poderoso esse versículo, né? Mas antes, Deus está dizendo: te apega a minha palavra, medita nela dia e noite, tenha atenção para que tu nem se divide para a direita nem para a esquerda. Deus vai dizer que está com ele, mas antes Deus disse que ele mergulhasse, refletisse, vivesse, respirasse a palavra. E aí, se eu prego só a parte final, eis que estarei contigo por onde quer que andares, Deus está dizendo isso porque Ele está alegre, está satisfeito, porque tu estás meditando na palavra dele dia e noite. Aí eu não te falo isso, você não medita, você não está nem aí para a palavra, você não está se forçando para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e você ainda está esperando que Deus esteja com você. Mas não é assim que disse lá na Bíblia. Aí acontece alguma coisa, aí você, mas a Bíblia diz que Deus vai estar comigo por onde quer que eu andar e não te mandei eu. É porque te enganaram, só mostraram a parte boa. Porque o desejo maior de Deus mesmo é fazer transformação em nossa vida. Não é porque Ele está botando essa condição, porque Ele é exigente, Ele é ruim, não. É porque Ele sabe que se nós seguirmos por ali, nós seremos abençoados, alcançaremos paz e tudo mais. Amém? Então, como saber se é realmente promessa de Deus ou desejos pessoais que estamos atribuindo a Deus? As reais promessas de Deus escritas na Bíblia estão escritas na Bíblia. E como é que nós vamos separar essas promessas que estão na Bíblia dos nossos desejos, dos desejos do nosso coração? Amém? Distinguir entre as promessas de Deus
E os desejos pessoais que atribuímos a Ele pode ser uma coisa desafiadora. Então, a base está na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é a fonte primária das promessas de Deus. Se o que você acredita ser uma promessa não está em conformidade com as Escrituras, é mais provável que seja um desejo pessoal. Então ele vai nos estimular: estude a Bíblia para compreender as promessas reais de Deus. Porque às vezes você está dizendo que aquilo é de Deus, que vem de Deus, que vai acontecer na sua vida, e Deus está dizendo: não posso fazer isso para ele não. Ele nem está preparado. Então, a base vai ser a própria palavra de Deus. Depois outra ação Nelson é oração e busca. Busque orientação em oração. Ore para que Deus revele sua vontade e seus planos para você. Essa conversa, essa intimidade, essa interação com Deus. Esteja aberto para ouvir a voz de Deus durante seus momentos de oração. Então a base é a palavra e a base também é oração. Depois também a confirmação espiritual. Às vezes Deus usa a confirmação espiritual por meio de outras pessoas, por sonho, por visão, ou experiências pessoais, para confirmar suas promessas. Mas temos que ter cuidado para não cairmos em interpretações errôneas. Devemos também focar e buscar a motivação pura. O que é isso? Ele está ensinando assim, examine as nossas motivações. Se os seus desejos, presta atenção, isso que é muito importante, se os seus desejos, se os nossos desejos estão enraizados em egoísmo é uma coisa que você está indiferente ao sofrimento do outro, está pensando só em você, ambição pessoal ou ganho material, é mais provável que sejam desejos pessoais, porque as promessas de Deus geralmente estão alinhadas com seu caráter e seus propósitos maiores. Então, eu tenho meus desejos. Estou dizendo que vem de Deus, que é a promessa de Deus. Mas só que esses desejos, eles estão baseados em egoísmo. Eu não ajudo um próximo meu, um familiar, nada, porque eu estou olhando só a mim e indiferente à necessidade do outro. Ambição pessoal ou ganhos materiais para acumular coisas terrestres que Deus já disse para a gente buscar primeiro as coisas celestiais. Então, quando você analisa a motivação daquele seu desejo, você pode perceber que talvez aquilo não é de Deus, e sim desejo pessoal seu. Amém? Conselho de líderes espirituais. Você pode consultar os líderes espirituais, os irmãos mais maduros, como pastores, mentores ou conselheiros, para obter discernimento, que é a compreensão, clareza das coisas. Amém? Paciência e tempo. Às vezes, as promessas de Deus levam tempo para se cumprir. Tenha paciência e evite a precipitação. Deus opera de acordo com seu próprio cronograma. É muito interessante e poderosa essa frase, porque muitas vezes nós queremos que Deus faça no nosso tempo. E queremos determinar para Deus fazer naquele tempo, nesse tempo. Nós não podemos determinar nada para Deus, porque a autoridade, a soberania é de Deus e não nossa. A experiência e frutos.
avalie se o que você acredita ser uma promessa de Deus está produzindo frutos espirituais positivos, tanto em sua vida como na vida dos outros. Por quê? As promessas de Deus geralmente resultam em crescimento espiritual e edificação. Então, se é alguma coisa que você aparentemente vê que está prosperando, mas não resulta em crescimento espiritual, em paz e harmonia, deve pensar se realmente está vindo de Deus ou se é desejos seus pessoais. Submissão a Deus. Esteja disposto a submeter-se à vontade de Deus. Presta atenção. Mesmo que isso signifique abandonar seus desejos pessoais. A submissão a Deus é fundamental. Esse tópico é muito importante, porque eu tenho um desejo, eu gostaria que fosse desse jeito, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus está em contrário ao que eu desejo. E aí, nós teremos que nos subjugar, nos render e confiar que Deus sempre vai ter o melhor para nós. Amém? Amém. Correção e aprendizado. Esteja aberto à correção e ao aprendizado. Às vezes, podemos interpretar erroneamente as promessas de Deus. Aceitar a correção, a ajuda, vai ajudar na nossa compreensão, tá? Lembre-se de que o discernimento espiritual, ele é um processo contínuo, nós vamos evoluindo. E é importante confiar em Deus e buscar sua vontade com sinceridade. Às vezes, nossos desejos pessoais podem se alinhar com as promessas de Deus, mas a chave está em buscá-lo em todas as nossas decisões e estarmos dispostos a ajustar as nossas expectativas, o que a gente espera, de acordo com a palavra de Deus, porque nós queremos andar no centro da vontade de Deus. Amém? Amém. Podemos confiar nos desejos do nosso coração. A Bíblia ela vem com vários versículos que alertam sobre a natureza enganosa do coração humano. Estes versículos destacam a importância de confiar em Deus e sua palavra, em vez de confiar cegamente em nossos próprios corações. Então eu botei vários versículos aqui e vou citar um para os irmãos. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Provérbios 28:26. O que confia em seu próprio coração é insensato, mas o que anda na sabedoria, que é a palavra de Deus, será salvo. Então nós temos vários versículos alertando que muitas coisas aos nossos olhos podem ser certo, podem ser de sucesso, mas podem levar a decepções, porque a nossa visão ela é curta. Ela é curta, nós não conseguimos perceber, embora possamos fazer planos, presta atenção, nós podemos fazer planos, mas há variáveis não controladas. Há variáveis não controladas. Que chega lá na frente, acontece e você se perde. Você tem planos para, no Natal, estar viajando, você traça as suas metas, mas acontecem coisas inusitadas que você não tem mais como fazer aquilo. Amém?
promessas condicionais. Eu já falei um pouco sobre isso, mas pessoal, presta atenção, essas promessas condicionais são aquelas onde Deus está dizendo: eu quero fazer o melhor para ti, eu prometo o melhor para ti, mas eu preciso ver mudança, eu preciso ver o resultado da minha palavra, da minha orientação resplandecer em tua vida. Então ele diz: eu te prometo isso, mas nesta condição. Então vejam, segundo as Crônicas 7,14, Deus promete, veja que promessa linda: eu ouvirei dos céus as suas orações, eu perdoarei o seu pecado e eu sararei a sua terra. Acredita, irmão? Você acredita, irmão? Deus está dizendo que ouvirá as tuas orações, que perdoará os teus pecados e sarará a tua terra. E você sai cheio daquela fé, daquela confiança, gerando expectativas, que quando aconteceu alguma coisa fora dessa expectativa, aí aparece o conflito, porque você acha que Deus não está agindo, e você acha que a Bíblia, que está escrito lá, na realidade não funciona, não está acontecendo. Mas por quê? Porque quem pregou para você, quem te ensinou, só te mostrou a parte boa, meu irmão. Veja no começo do versículo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então, você não se humilha, você sequer ora, você está andando em maus caminhos, fazendo coisas que desagradam a Deus, e você espera que essa segunda parte boa vai acontecer. Mas Papai do Céu, ele foi muito sincero. Ele disse: se você orar, se você se humilhar, se você me buscar, se você se converter dos seus maus caminhos. Então, meu irmão, você que está escutando essa mensagem agora, por que não está acontecendo na sua vida? Você pelo menos tem se esforçado para se desviar dos maus caminhos? Porque Deus, ele sonda o coração, ele está vendo a minha e a tua atitude. Amém? E tem muitos versículos em Mateus 6,33 tem outra promessa bonita: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Deus está prometendo que vai estar provendo, que vai estar colocando à nossa disposição tudo o que precisamos. Mas antes ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Então Deus está prometendo que ele vai suprir a gente de tudo que a gente precisa. Mas como? Se a gente buscar primeiro o reino e a justiça de Deus. Então as pessoas, até às vezes caminhando mesmo como seguidor de Jesus Cristo, está indiferente, está frio, está morno, vai na igreja ao domingo, olhe lá, não tem unção, não tem uma fome e sede de buscar a palavra, não tem nada, não está priorizando o reino, mas quer todas essas coisas acrescentadas na vida dele. Então, importante que a gente esteja atento para essas condicionais, porque essas condicionais é que nos aproximam de... Veja o que ele está dizendo no primeiro versículo de Crônicas: se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, tudo ação que nos leva a ele. Nesse segundo de Mateus: se tu focares primeiro no reino do céu, todas as coisas vão ser acrescentadas.
Então Deus está sempre nos buscando para Ele. No de Josué mesmo que eu falei, ele disse: olha, aprende a palavra, medita nela dia e noite, para ter o cuidado de não desviar nem para a direita nem para... Veja o seguinte, que se nós, presta atenção, se nós seguirmos essas condições dele, independente de esperarmos o resultado, a nossa vida já está abençoada, minha gente. Porque quando eu estou buscando primeiro o reino do céu, as coisas celestiais, eu estou esquecendo de tudo que é da terra. Dessas coisas ruins, de competitividade, de arrogância, de orgulho, de indiferença, de tantas coisas ruins que a terra tem, porque eu estou focado no céu. Quando eu estou buscando a Deus em oração, eu estou com a televisão desligada de estar vendo esses venenos que entram nos nossos lares nas televisões. Amém? Então, também aqui eu tenho mais de 30 versículos falando sobre isso. Então, que realmente vocês possam pegar esse material, porque tem promessas maravilhosas de Deus condicionadas. Quando que nós podemos estar bloqueando a palavra de Deus? Vejam, Números, capítulo 14, versículo 22 e 23. Diz assim, ó: porque todos os que me têm visto e não creram em mim, nem ouviram a minha voz, não terão a terra que jurei a seus pais, e nenhum daqueles que me desprezam haverá. Então, a nossa atitude é que vai estar bloqueando também que as coisas, as promessas de Deus aconteçam em nossas vidas. Provérbios 28, 9: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, tem vários versículos aqui, onde o Papai do Céu nos ensina que a nossa ação, a nossa atitude pode dificultar, bloquear as promessas dele de acontecer em nossa vida. Amém? E agora, irmãos, falsos profetas e falsas promessas. No livro de Timóteo, vai estar falando que no fim dos tempos, as pessoas procurarão pregadores, líderes, que estão falando coisas que agradem aos seus ouvidos. E o que é que mais cristão adora? Está acontecendo, está fazendo, está mudando, está isso, está aquilo outro, mesmo você estando errado lá. Então, as pessoas falam o que eles querem ouvir. E a igreja enche, viu? A igreja enche. Porque ninguém gosta de ser alertado para um comportamento que está desagradando Deus. Ninguém gosta de alguma palavra, mesmo que seja para edificação. Então, as pessoas preferem escutar as mensagens que só falam da segunda parte do versículo, que é a parte boa, esquecendo a parte da orientação e do condicional de Deus, e eles terminam que sendo enganados, porque a pessoa vai dizer o que ele quer escutar, ele fica cheio de esperança. Mas prestem atenção, irmão. Quando você faz uma promessa desta e não acontece, a pessoa fica triste, a pessoa fica decepcionada, a pessoa se afasta. E esta pessoa, para voltar para os caminhos de Deus, vai ser muito difícil. Essa pessoa, para voltar para os caminhos de Deus, vai ser muito difícil, porque ele entrou com a falsa ilusão.
Ele entrou com a ilusão de que com 8 meses vai estar com 2 carros na garagem, que vai ser empresário. Está pregando o que ele quer escutar, o que a pessoa quer escutar. Amém? Amém. Então, como evitar ser enganado por falsas profecias? Expressões como Deus mandou te dizer, sendo que isto está vindo do homem e não de Deus. Evitar ser enganado por falsas profecias e declarações que afirmam ser Deus mandou te dizer. Isto requer discernimento, que é compreensão, clareza espiritual e cuidado. Alguns pontos para nós alertarmos: conhecimento da palavra de Deus. Quando você não conhece, você é facilmente ludibriado. Familiarize-se com a palavra de Deus, para que possa comparar qualquer mensagem supostamente divina com as Escrituras. As falsas profecias muitas vezes entram em conflito com a verdade da Bíblia. Discernimento espiritual. Ore regularmente por discernimento espiritual, pedindo a Deus. Peça ao Espírito Santo para guiá-lo e revelar a verdade em relação a qualquer mensagem que você receber. Avaliação do conteúdo. Analise o conteúdo da mensagem profética. Pergunte a si mesmo se está alinhado com o caráter de Deus, com os princípios de Deus, que é amor, graça, verdade. Frutos e evidências. Observe os frutos e as evidências da mensagem profética. As mensagens autênticas de Deus, elas tendem a produzir resultados positivos e edificação espiritual. Testemunho e reputação. Avalie a pessoa que está transmitindo a profecia. Se a pessoa tem um histórico de mensagens precisas e edificantes, isto pode ser um sinal positivo. No entanto, lembre-se de que até mesmo pessoas responsáveis podem cometer erro. Busca de confirmação. Busque a confirmação de outras pessoas maduras na fé, como líderes espirituais, pastores ou conselheiros. Ouvir diferentes perspectivas pode ser útil. Ceticismo saudável. O que é ceticismo? É uma desconfiançazinha assim não tão pesada. E ele explica: busque a confirmação de outras pessoas. Não aqui. Mantenha um ceticismo saudável. Não aceite cegamente a mensagem profética. Peça evidências e clarificações, se necessário. Faça o teste do tempo, para ver se a profecia se cumpre com o tempo. As profecias verdadeiras de Deus costumam se cumprir. Entretanto, as falsas tendem a não se concretizar. Tenha o coração aberto e submisso. Mantenha o coração aberto, mas também submisso a Deus. Esteja disposto a aceitar que nem todas as mensagens que você recebe são necessariamente de Deus. Atitude de oração. Oriente a sua atitude em oração. Peça a Deus para revelar a verdade e protegê-lo do engano. Então, você pode pensar, mas o pastor João Caboclo está falando isso, mas será que precisamos mesmo ter esta preocupação? Papai do céu, ele deixou lá em 1 João 4:1:
Amados, ele está falando para mim e você, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Amém? Amém. Então, irmãos, há mais de 2.000 anos atrás, quando o Papai do Céu estava preocupado em montar esse livro da vida para a gente, ele disse: olha, preste atenção também com os falsos ensinamentos, com as falsas promessas, porque a pessoa vem para dentro de uma igreja, vem buscar nosso Senhor Jesus Cristo com esse sentido assim, ó, só receber, gosta de bênção, cristão, não é? E quando Jesus está dizendo, mais abençoado é quem dá do que quem recebe. E Jesus vai dizer, quando tu carregas os fardos uns dos outros, nisto estás cumprindo a lei. Então você quer que te ajude a carregar teu fardo, mas você não quer ajudar o outro a carregar o fardo dele. Então as pessoas vêm com uma expectativa, e quando vai começar a se aprofundar, a ter maturidade nas coisas do verdadeiro evangelho, está diferente. Está diferente, amém? Então que nosso Pai Celestial, Ele possa estar nos ajudando. A gente deve pedir mesmo, em oração ao Espírito Santo, e lendo muito a Bíblia, para a gente conseguir discernir o que é uma promessa de Deus na nossa vida e o que é alguma coisa que realmente nasceu no nosso coração, mas pode por coincidência ser um desenho de Deus também, mas pode não. E na minha vida eu posso me lembrar dos 3 ou 4 casos assim que eu queria tanto fazer e achava que era de Deus, e fazendo dentro. Eu vou dar só esse exemplo. Eu abri uma creperia para vender crepe em Recife. Lá, os movimentos nos bares, os bares são assim, ó, muita gente para tomar cerveja, tira-gosto, caldinho e tudo mais, não sei o quê. Eu abri essa creperia e eu vendia bíblias, eu vendia materiais cristãos, eu só botava louvores, eu não vendia bebida alcoólica, e na minha cabeça eu estava fazendo tudo conforme a vontade de Deus, para edificar e glorificar o reino de Deus, e eu chegava à conclusão que era de Deus. Mas depois de 8 meses, 1 ano, tentando para ver se evoluía, se dava certo, não deu certo. E aí, se não deu certo, é porque não era de Deus? Se não deu certo, é porque era um desejo meu, que não tinha batido com a vontade de Deus? São muitas conjecturas, mas na verdade também pode ter agradado a Deus, mas Deus disse, mas eu quero tu no outro cenário. Porque terminou que depois que nós fizemos o negócio da creperia, a gente veio para cá, para Uberlândia, para dar suporte e ajudar minha filha e todas essas coisas. Então, é a gente confiar e depender de Deus mesmo. Quando tem esse louvor maravilhoso que diz, mesmo sem entender, eu confio em ti. Porque Deus, Ele tem melhores planos para nós. E você pode perguntar, poxa, fiz tudo certo, tudo voltado para o reino, e não deu certo, não é? Basta que a gente possa colocar a nossa confiança em Deus, porque Ele tem o melhor para nós, e Ele vai fazer, como diz em Efésios 3:20, mais do que pedimos, pensamos ou
imaginamos. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e fraco, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Então, a chave, irmão, é nós nos esforçarmos para viver no centro da vontade de Deus e descansar nele, descansar, porque a seu tempo Deus vai fazendo as coisas acontecerem e frutificarem em nossas vidas. Amém? Amém. Justo e eterno Deus, glorioso Pai, eu te agradeço por esse momento onde nós mergulhamos na Tua Palavra, Pai. Nós saímos daqui fortalecidos, nós saímos daqui mais maduros, nós saímos daqui mais atentos, sabendo que temos que buscar com fidelidade, com frequência a Tua Palavra, pedindo ao Espírito Santo para nos dar discernimento, nos ajuda a perceber, Pai, o Teu desejo, a Tua vontade em nossas vidas. Vai nos esvaziando, Pai, de tudo que desagrada a Ti, que nossos pensamentos estejam sempre de acordo com a Tua vontade, Pai, que nós possamos viver nessa consonância, nessa concordância, que a nossa mente esteja alinhada com a Tua mente, com os Teus desejos, com as Tuas expectativas, segundo o livro da vida que deixaste como guia para a nossa vida. Agradeço a Deus, agradeço, e eu te peço, Pai, que Tu fortaleça, guie, oriente e mostre o caminho de cada um que venha a escutar esta mensagem, porque há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas são caminhos de perdição. Que nós possamos ter a certeza, a confiança que Tu pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, e que Tu tem planos maravilhosos, muito melhores para nós. Eu oro em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus vai cumprir os seus